Se você é estudante de exata, seja de física, matemática, química, e precisa elaborar um documento científico, talvez você já conheça o LaTeX. Mas se você não conhece o LaTeX, ou se você já conhece ele, no LaTeX a gente sabe que é difícil muitas vezes e um pouco complexo criar diagramas e figuras no LaTeX que sejam um pouco mais elaboradas. Também criar gráficos lá, a gente sabe que é complicado. Só que existe uma ferramenta bem simples, bem fácil de se poder criar diagramas, figuras e gráficos nela e que é online e gratuita até o momento que eu faço esse vídeo aqui e que pode te ajudar muito na hora de você criar seus diagramas, seus desenhos de uma forma bem fácil. Isso para você que já conhece o LaTeX e até mesmo para você que não conhece o LaTeX é uma primeira ótima introdução a ele, porque essa ferramenta ela é bem intuitiva, bem visual e relativamente simples de se começar a trabalhar com ela. Então, essa ferramenta é o Matcha, é um site que eu vou explicar para vocês como é que ele funciona, apresentar algumas funcionalidades de forma geral para você conhecer e de repente passar a usar ele para poder criar os seus diagramas, os seus desenhos em LaTeX e deixar eles mais bem apresentáveis, né? Então, bora conhecer essa ferramenta super legal que eu também estou usando bastante para poder fazer desenhos em LaTeX. Bora lá então mostrar como funciona esse site maravilhoso que permite você criar diversas imagens fáceis de serem exportadas para o LaTeX, imagens muito bonitas que dá para você colocar em textos acadêmicos, enfim. Tá aqui a página inicial do site, né? Você pode abrir o editor aqui, que é o que a gente vai fazer. Lembrando que o site, até o momento que eu gravo o vídeo, ele é gratuito, né? Pelo menos na versão online. Tem a versão paga também, que pode ser usada offline. Mas, enfim, tá aqui a página inicial do site, um breve tutorial em inglês, né? E por aí vai algumas informações, mas vamos para o que interessa aqui, né? Que é aqui, ó, abrir editor, aí vai carregar o editor do Matcha, que funciona online na versão gratuita, né? E aí a gente vai precisar fazer login para usar as funções do Matcha. A gente pode fazer login através dessas 4 formas aqui. Eu vou fazer login via Google, né? Em que aqui eu selecionando já vai logar direto, porque eu já tinha logado previamente, né? E tá aqui o Matcha pra gente, né? Só terminando de esperar carregar, pronto. Aqui, ó, vamos começar falando sobre informações gerais do Matcha. Inicialmente, a gente tem aqui os nossos documentos, né? Aliás, primeiramente, quando vocês abrirem o Matcha pela primeira vez, vai aparecer esse documento aqui, né? Mostrando algumas funcionalidades desse editor aqui para vocês, em que aqui a gente tem fórmulas em linhas, né? Matrizes, casos e por aí vai. Tem como colocar diagramas, que é a parte de longe mais interessante do Matcha, pelo menos ao meu ver, e que é um grande diferencial dele e permite você trabalhar de forma muito fácil e criar diagramas e figuras de forma muito fácil. Aqui tem algumas outras funcionalidades. Enfim, eu vou passar alguns exemplos para vocês aqui sobre as coisas que eu acho mais interessantes. E no caso, aqui estão os documentos, né, que você pode criar aqui, por exemplo, apertando esse botão, aí que você cria um novo documento. E aqui tem as pastas, né? Você pode criar pastas e agregar um tanto de documento naquelas pastas. Aqui eu criei essa pasta, né? YouTube, Instagram, que tem alguns documentos, né, de figuras, né, que eu uso no YouTube, né? Algumas coisas que eu usei em alguns vídeos do YouTube anteriores, né? Tá aqui, por exemplo, que eu usei no vídeo que eu fiz sobre eletrodinâmica de Podolsky, caso você não tenha visto, vai lá dar uma conferida depois. Aqui tá o documento do Instagram, que eu usei ele para poder fazer um Reels do Instagram, né? Mas aqui está o que eu quero falar com vocês, né? Que é esse documento aqui, Aula Matcha, em que para acessar esse documento eu clico 2 vezes sobre ele. Né? E vocês podem ver que aqui tem as opções de um editor de texto comum, né? Como, por exemplo, centralizar, alinhar à esquerda, direita, criar tópicos, alterar a fonte, alterar o tamanho, colocar em negrito e por aí vai. Só que, passando então aqui para o que é específico do site, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada nos menus principais, que são esses aqui nas laterais, né? Os 2 mais importantes são esses 2 aqui. Vamos começar por esse daqui primeiro, que aí seria a caixa de sugestões. Nessa caixa de sugestões, quando a gente clica,
a gente vê diversas funcionalidades aqui que a gente pode acessar. A primeira delas aqui, ó, seria para você criar uma expressão matemática em linha, né? Aqui seria para você criar um container matemático, aqui seria para você criar um ambiente de diagrama, aqui é um ambiente de tabela e por aí vai. Tem essas diversas opções aqui que vocês podem explorar e aos poucos e vendo o que cada uma faz e etc. Agora, passando para essa daqui, né? Esse outro menu que é importantíssimo também, a gente tem aqui área de desenhar, plots de funções, né? Diferentes tipos de plots para a gente usar, em que eu vou passar alguns exemplos aqui, conforme vocês já estão vendo spoilers, né? E, bom, tem esse menu, então, tem esse outro aqui que você pode criar, por exemplo, uma tabela, né? Por exemplo, 3x3 aqui, e por aí vai. Aqui tem para você inserir uma imagem, né? Você pode clicar aqui para inserir imagem e aqui um checkbox, né? Mas são esses menus basicamente que a gente tem aqui na lateral. Agora, eu queria já passar um detalhe para vocês, que é esse primeiro menu, a gente pode obter ele simplesmente selecionando a barra invertida no teclado, né? Apertando a barra invertida, a gente tem essa caixa de sugestões aqui, né? Que aparece automaticamente para a gente. E antes de prosseguir, deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci, que é aqui o menu. A gente pode salvar o arquivo, né, nesses formatos aqui, no formato MATLAB, formato zip, né, importar coisas do LaTeX, exportar o que você selecionou aqui para o LaTeX, né, a gente pode configurar o documento aqui, enfim, imprimir, né, então tem essas opções. A gente também pode compartilhar o que a gente está fazendo, né, para outros usuários verem, né. E, no caso, e também fazendo modificações eventualmente, apesar de que essa função de fazer modificações está em ambiente beta ainda, ou seja, ainda está sendo desenvolvido, então não vou tratar disso aqui. Prosseguindo para o nosso próximo tópico, que são equações, vamos lá. Como é que a gente faz para criar essa equação aqui, por exemplo, no MATLAB? Bom, dei um Enter aqui, né? Veio em tópico, porque eu tinha selecionado esses tópicos aqui, né? Mas enfim, apaguei o tópico. E como é que eu faço para criar essa equação? Eu aperto aqui a barra invertida, aí seleciono Inline Math, né? E aí vai aparecer uma caixa para eu inserir expressões matemáticas aqui. Em que essa expressão matemática, que é o Teorema de Pitágoras, né? Eu simplesmente apertei a potência, né? O Shift e circunflexo, e aí eu aperto, por exemplo, 5, e vai aparecer um 5 aqui para mim, né? Em que se eu apertar de novo Shift circunflexo, vai aparecer, e 2, né, vai aparecer aqui o quadrado. Em que notem que aqui ó, já apareceu a caixinha da potência. E isso difere do LaTeX, porque no LaTeX, como é que apareceria, né? Apareceria, né? Apareceria dessa forma aqui, ó, né? Apareceria dessa forma aqui no LaTeX, né, pra gente colocar uma potência. No MATLAB não, no MATLAB já dá pra gente diretamente a caixinha para eu colocar aqui a potência que eu quero colocar, né? E, bom, aqui eu coloco igual a B, né, quadrado mais C ao quadrado. E está aqui uma expressão matemática facilmente colocada, né? Então, é bem intuitivo trabalhar com o MATLAB, só que ele tem uma forte integração com o LaTeX, e muitas coisas que estão aqui a gente pode escrever via LaTeX. Então, se você já sabe o LaTeX, é um primeiro passo importante para você entender ainda mais o MATLAB. Só que se você não sabe LaTeX, o MATLAB ele funciona como uma porta de entrada muito boa ao LaTeX em si, né? Porque muitas coisas que você faz via LaTeX você pode fazer aqui via o MATLAB inicialmente, né? Então, o MATLAB ele é muito bom em ambos os casos. E agora, prosseguindo aqui, ó, tem essa equação que eu criei aqui. Como é que eu fiz para criar ela, né? Eu vim aqui na barra, apertei aqui em Math Container e aí criou esse container matemático aqui para eu colocar expressões, né? E agora, como eu falei que o MATLAB tem a conexão forte com o LaTeX, né? Para poder criar essa expressão, simplesmente apertei a barra invertida e aqui me dá as opções, né, matemáticas que a gente tem, né? Em que, no caso, eu quero um vetor, então coloquei aqui VEC e aí já me deu a caixinha do vetor, né? Ou seja, ele já vai meio que compilando o código para você
né, automaticamente. Você não precisa fazer uma compilação extra tal qual você precisa fazer no LaTeX, né? Porque no LaTeX, por exemplo, eu escreveria vec, peraí, eita, eu escreveria vec, deixa eu tentar colocar essa barra invertida aqui, ó, barra, pronto, barra, vec, e colocaria aqui, por exemplo, o F, né, em LaTeX. Aqui no Matia não, ele já me dá direto a caixinha para eu colocar o vetor, ou seja, ele meio que já compilou o que a gente latecou aqui, né? Então, ele é bem mais direto o Matia. Agora deixa eu apagar aqui, ó, escrever a expressão, coloca aqui o F, né, igual que, abro parênteses, fecho, vec de novo, vai aparecer de novo a caixinha para colocar o vetor, mais vec v, né, times, em que aquele símbolo ali é o símbolo de times para produto vetorial, né, times vec b. Pronto, está aqui a expressão para a nossa força de Lorentz. Deixa eu colocar esse b de novo. Está aqui a expressão para a nossa força de Lorentz. E reparem que quando eu coloco em containers matemáticos, aparece esse trenzinho aqui. Isso aqui é para a gente numerar as equações tal qual a gente pode fazer no LaTeX normal, né? Em que aqui, se eu clicar, repara que ele numerou para mim. Se eu clicasse aqui, ia numerar de novo, né? De acordo com a ordem que as equações estão dispostas, né? E a gente pode alterar o formato dessa numeração aqui também, ó. Em que aqui, ó, posso alterar o tipo da numeração, em que eu coloco nenhuma, reseto, né? Ou posso fazer de forma customizada essa numeração. Posso mudar também aqui o estilo dela, se ela é em negrito, né? Por exemplo, ó, vou colocar em negrito, ó, dei um OK, ficou em negrito aqui, né? Agora eu posso resetar e volta no formato normal. Então, o Matia, ele é bem direto, né? E é ótimo para quem está tendo o primeiro contato com o LaTeX, né? Para quem já é experiente no LaTeX, ele também é muito bom, principalmente por conta das funcionalidades de criar desenhos e diagramas de forma direta e que parece muito com os diagramas que você cria em LaTeX via outras formas, né? Como por exemplo usando ticks, e que é uma forma mais complicada de mexer e criar diagramas, né? O Matia não, ele já faz isso bem direto, conforme a gente vai ver aqui agora. Agora, a gente pode criar também funções e gráficos, né? Em que aqui, ó, para criar esse ambiente aqui, o que eu fiz? Eu vim aqui no menu, né? Coloquei aqui Function Plot, pronto. Ele me deu esse ambiente para eu colocar gráficos, né? Aqui, ó, tá um ambiente para colocar gráfico, que é basicamente esse mesmo ambiente aqui. Eu vou apagar esse daqui porque eu vou trabalhar no que eu já tinha criado. Então, apaguei, pronto, para apagar esse trem aqui também que apareceu. E agora, ó, como é que eu faço para alterar as configurações e as informações desse gráfico aqui? Eu venho aqui, né, aqui nas configurações e pronto. Vindo aqui nas configurações, ó, reparem que eu coloquei duas funções aqui. Eu coloquei a função 3 mais seno de x, que é essa função em azul, e coloquei menos 3 mais cosseno de x, que é essa função em verde. E eu posso alterar as configurações dessa função, né, especificar o range que elas estão definidas, posso mudar a cor, posso mudar a grossura da linha, né, posso fazer diversas modificações aqui. Posso mudar os eixos também, né, o formato dos eixos aqui, ó, de forma científica, por aí vai, nomear também os eixos, né, enfim, mudar aqui o eixo X, o eixo Y. E posso também adicionar outras expressões aqui, ó, como por exemplo inigualdades, posso adicionar funções paramétricas, posso adicionar vetores, enfim, tem várias opções aqui, ó, campos vetoriais em 2 dimensões, né? Enfim, posso adicionar várias coisas nesse meu gráfico aqui. Então, é muito bom a forma como a gente consegue criar gráficos aqui no Matia, né? Uma forma bem direta e bem simples. E, bom, aqui apertando OK, ó, repara que eu também posso criar outras coisas aqui nesse gráfico, porque aqui eu tenho um menu adicional que apareceu, né? Em que esse menu, eu vou discutir ele já já na parte de desenhar, mas só, por exemplo, eu posso selecionar a forma geométrica aqui, ó, e inserir aqui, ó, no meu gráfico, né? E fazer alguma coisa aqui, né? Ou posso colocar, sei lá, uma equação aqui, ó, sei lá, aqui, ó, seno de x, né, por exemplo, né? E posicionar esse seno de x aqui no meu gráfico, né? Enfim, posso fazer essas combinações aqui de forma bem fácil e bem direta.
E passando aqui para o sistema de equações, né, eu posso criar também sistemas de equações. Tudo bem que isso aqui não é um sistema de equação, isso aqui é uma função, né? No caso a função de Heaviside, função degrau, só que ela está naquele formato de sistemas de equações, né? No caso com essas chaves aqui, indicando os casos, né? Em que, como é que eu fiz para criar isso, né? Eu vim aqui e coloquei a barra invertida, né? Selecionei Math Container e a partir disso, ó, eu apertei aqui, ó, em cases, né, para criar casos, né? Aqui, ó, apertei a barra invertida, né? Deixa eu sair daqui, ó. Pronto, estou no ambiente matemático, barra invertida, cases, aí vai aparecer para mim esse trenzinho aqui. E aí eu posso colocar aqui, ó, 1, aqui embaixo 0, porque tá vendo que ele colocou quadradinhos aqui? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Tá vendo que eles colocaram quadradinhos aqui? Então, posso colocar informações nesses quadradinhos aqui. Aí aqui eu tenho t menos t' maior que 0, né? E aqui eu tenho t menos t' menor do que 0. E tá vendo que tem um espaço extra aqui, né? Nesse caso? Pois é, como é que eu coloquei esse espaço? Simplesmente usando o comando matemático de LaTeX para espaço, né? Um deles, no caso o quad. Coloquei o quad aqui, que é um espaço, né? Em LaTeX, aqui ó, quad. E aí ele gerou esse espaço para mim. E aqui, ó, eu simplesmente seleciono do lado de fora aqui e escrevo em LaTeX a função θ, né? Então aqui, ó, barra invertida, vem aqui T maiúsculo, procuro aqui o θ, né? Aqui o símbolo θ, pronto. Tá aqui o símbolo θ para mim. Abro parênteses, né? T menos T' igual a isso daqui. Pronto, tá aqui a nossa função de Heaviside criada de forma bem fácil, né? Usando o Matcha. Agora eu posso criar matrizes também, né? Deixa eu apagar esse caso aqui que eu já fiz, porque já tem aqui um de ilustração. Posso criar matrizes, né? Da mesma forma como eu criei os casos. Aqui, ó, matrix, em que... Só um detalhe que vale comentar. Nesse próprio esquema de casos, eu poderia já ter mudado para matriz. Por quê? Porque aqui, ó, se eu venho nessa engrenagem aqui, tá aqui, ó, casos, eu poderia ter mudado para matriz. Viram? Mas eu vou voltar para o casos aqui e vou selecionar em matriz aqui, ó. Aqui eu criei uma matriz, então tá vendo que é uma matriz 2x2, né? Porque tem duas linhas e duas colunas. Só que eu poderia alterar para, por exemplo, uma matriz 3x3. 3 linhas, 3 colunas. Só que essa matriz não tem bordas, né? Eu posso mudar isso também, colocando aqui, ó, as bordas, em que eu escolho o tipo de borda. No caso, eu vou escolher essa daqui, né? Aliás, essa daqui, ó, para ficar igual o exemplo de baixo. E pronto. Agora eu tenho aqui a nossa matriz, vou chamar de M, né? Essa matriz M aqui. Pronto. E agora, só colocar os números nas suas caixinhas, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, por aí vai. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, tá aqui a nossa matriz. Então, vocês viram aí que a gente pode fazer isso de forma bem fácil usando o Matcha. Aqui, ó, só explorando ainda mais essas opções, a gente tem alguns casos possíveis, né? Aqui, ó, como o ambiente de alinhamento, né, que a gente pode gerar, semelhante ao do LaTeX, né? E, enfim, tem várias opções aqui para vocês explorarem. Agora, vamos para uma das partes mais interessantes, pelo menos ao meu ver, e uma das formas que eu mais estou usando o Matcha, que é criar figuras, né, matemáticas usando o Matcha com essa formatação bonitinha aqui e própria para textos acadêmicos, né, em que... Deixa eu apagar isso aqui, aliás, deixa eu apagar que eu vou fazer passo a passo com vocês, porque a minha ideia é mostrar como que eu criei esse desenho aqui, né, em que nessa aula, para não ficar tão longa assim, eu vou parar aqui nesse desenho que eu estou criando, só que ainda tem mais funcionalidades e mais desenhos possíveis de serem criados que eu gostaria de explorar com vocês, então vai ter uma parte 2 desse vídeo e fiquem espertos para quando ela sair. Mas continuando aqui, bom, como é que eu criei esse desenho? Primeiramente eu vim aqui, ó, Drawing Area, selecionei a área de desenhar, certo? Aí apareceu esse menu aqui que já tinha aparecido lá no caso de funções, né? E aí o que eu fiz então? Deixa eu apagar esse aqui, dupliquei. E aí como é que eu fiz? Selecionei aqui, né, nessa parte de desenhar, e aí ó, vim aqui em formas, selecionei o círculo. Gerou um círculo aqui para mim. Aumentei o formato desse círculo, beleza. Aumentei e está aqui. Agora,
como é que eu faço para criar os eixos? Para criar os eixos, eu usei a setinha aqui do Matcha, que ele gera uma seta, e mudei a configuração dela, a ponta dela em específico, né? Como que eu fiz isso? Eu vim aqui, eu faço isso aqui, ó, mudando aqui a ponta, em que eu poderia ter mudado também o corpo dela, né? Aqui, ó, enfim, para diferentes formas, né? Mas vamos deixar assim. Rotacionei, que eu aperto e seguro aqui, ó, e rotaciono, né? Deixo alinhado na vertical, arrasto aqui, ó, e notem que aqui, ó, tem um ponto de ligamento, ó, tá vendo aqui, ó, que ligou, ficou verdinho aqui no centro do círculo? Então, pois é, tá ligando a seta ao centro do círculo de forma automática, né? Então, deixa tudo muito bem estruturado e diagramado aqui no Matcha, sem precisar fazer tantos esforços assim, né? Agora, só aumentar aqui um pouquinho a seta e pronto, tá alinhado. Em que eu poderia ter mexido em outras configurações aqui também, né? Mas eu não vou mencionar isso agora não, só para não delongar muito nessa parte. Mas depois eu comento sobre isso com vocês. Agora, como é que eu fiz para criar esses símbolos aqui, né? Vim aqui, pronto, criou um ambiente para eu colocar símbolos matemáticos, né? Em que aqui eu coloquei o Z, mas eu poderia ter colocado outras coisas, né? Matemáticas via LaTeX, né? Então o estilo é o mesmo que a gente tem via formatação padrão do LaTeX, né? Agora arrasto aqui o símbolo, né? Você coloca ele aqui do lado e esse resto aqui, como é que eu fiz, né? Por exemplo, como é que eu fiz para criar esse φ aqui? Mesma coisa, ó. Seleciono aqui, apago, né? Aperto a barra invertida e seleciono aqui, ó, φ. Pronto, tá aqui, ó, φ, né? Então tá aqui a nossa letra grega φ. Agora como é que eu faço para criar essas outras coisas? Bom, os eixos, ó, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessas setas, vou rotacionar elas, né? Venho aqui e pronto, conectei. Ctrl C, Ctrl V, girei, deixa eu girar aqui, né? E conectar. Pronto, conectei, tá vendo? Eu não vou reconstruir a figura toda, é só para vocês terem uma ideia. Agora, esses trem aqui, como é que eu fiz? Vim aqui, selecionei o arco, né? E só posicionei ele aqui e ajustei as configurações, ó. Rotacionei ele aqui no caso, aumentei ele, ó. Deixa eu rotacionar. Tô aumentando ele aqui, ó. E eu posso diminuir esses trem aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente pode criar esses arcos, né? De forma bem simples usando o Matcha. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu puxar essa ponta. Pronto, agora deixa eu aumentar um pouco. Pronto, tá aqui, ó. E aí, como é que eu deixei pontilhado assim? Aqui, ó. Posso mudar, deixar pontilhado. E como é que eu posso mudar a cor? Posso vir aqui, mudar a cor dele, né? Pronto, mudei a cor. E aí esse outro pontilhado aqui eu fiz da mesma forma, né? Que eu criei esse daqui. Ctrl C, Ctrl V. E aí é só colocar na posição lá que eu tinha colocado ali, ó. Repara que a gente tem até o ligamento, né? Conforme eu falei aqui dos pontos principais, né? Então, tem aqui, ó. Viram essa conexão aqui em cima? Então, foi dessa forma que eu fiz. Agora, e essa seta aqui? Como é que eu fiz, né? Bom, eu usei também o arco. Opa, isso aqui é um triângulo. Eu usei também o arco gerado, né? Em que aqui, ó, eu modifiquei o arco, né? Para ficar assim, mais ou menos. Aliás, expandi ele um pouco, né? Assim. Mudei a cor dele para azul. Né? Aqui, ó, selecionei um azul aqui. Aí, vim aqui, engrossei o fio, né? Pronto, engrossei o fio. Aqui. Aí, como é que eu coloquei a setinha, né? Seleciono ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu posso colocar setinhas. Setinha desse lado esquerdo. Deixa eu apagar aqui, ó. No. E vou colocar a setinha do lado direito. Opa, essa aqui não. Essa daqui. Pronto. Viram? Assim que a gente coloca as setas. Então, foi assim que eu criei essa seta. E os outros trem aqui são análogos ao que eu já expliquei, né, aqui. Então aí é simplesmente uma questão de fazer essa construção bonitinha, que eu não vou prosseguir nela toda porque vai demandar bastante tempo.
mas eu acredito que deu para pegar a ideia geral. Tem várias coisas aqui, conforme eu falei, ó, que vocês podem explorar, né, para ver o que faz, né? Mas eu já adianto que eu vou cobrir algumas delas no próximo vídeo do Matcha. Então, aqui ó, tem alguns outros exemplos que eu gostaria de tratar com vocês em aulas futuras, né? Como por exemplo aqui ó, no vídeo futuro, né? Como por exemplo o diagrama de força em plano inclinado e polias, em que eu criei esses desenhos aqui, ó, bem bonitos, né? Conforme vocês podem ver aqui, e que parece um desenho de um livro didático, né? Então, isso que eu quero chamar a atenção. O Matcha, ele tem essa capacidade de criar esses desenhos muito bem diagramados e de fazer essa conexão com o LaTeX, né? Aqui está um outro exemplo de coisa que eu criei, né? De desenho que eu criei, e aqui está um exemplo de outra coisa que eu criei, que foi um campo elétrico gerado por cargas positivas e por cargas negativas. Eu vou abordar isso daqui na próxima aula. Mas antes disso, já quero passar para vocês como exportar, né? Porque a partir daqui, ó, você já tem muitas coisas interessantes para poder trabalhar usando o Matcha. Só que fiquem ligados que eu vou postar um outro vídeo para falar dele, em que eu vou abordar ainda mais coisas. Agora, como é que a gente exporta então essas criações que a gente fez? Bom, eu venho aqui, seleciono um ambiente matemático e está aqui aparecendo a opção de exportação, né? Aqui é umas opções, né? Enfim, mas aqui tem as opções de exportação, em que eu posso exportar a imagem, né? Clicando aqui Export Image, e aí eu posso selecionar a forma do arquivo que eu quero que o Matcha exporte, né? Eu posso exportar no formato SVG, PNG, PDF, né? Em que aqui ó, eu posso remover o background, ou seja, eu tenho o desenho sem fundo, né? Eu posso remover o fundo do desenho, isso é muito bom, muito prático. Posso tirar as grades, né? Essas grades aqui que estavam para eu poder diagramar melhor. Então eu tenho aqui um desenho limpo, né? Sem grades e sem background, né? Ou seja, sem fundo, para poder exportar e usar ele conforme eu quiser. Né? E, bom, tem essa forma de exportar, só que também tem essa forma aqui, ó, que é TIX, né, em que no LaTeX a gente pode usar o TIX para poder desenhar, certo? Então a gente pode usar esse formato de exportação também e exportar o que a gente criou via TIX, em que a gente seleciona aqui e ele dá para a gente ó, o código TIX associado a esse desenho que a gente criou. Então tá vendo aqui, ó, esse é o código TIX, aqui, ó. Begin, tem o begin e o end TIX picture, né? Que é o que a gente usa para criar figuras, né, via TIX. Só que o Matcha, ele dá uma informação aqui importante, que é o código abaixo é apenas para referência, não garante uma completa compatibilidade, né, no documento de LaTeX. Então, vale a pena você testar isso daqui no seu compilador, no seu editor de texto, e ver se compila direitinho, da forma como está, né? E de repente, se não compilar, vale a pena você dar uma olhada no preâmbulo do seu documento para ver se está tudo certinho, se não está dando nenhum conflito. Enfim, mas a princípio, você pode copiar esse código TIX aqui e colar lá no seu editor e deixar de uma forma bem direta, né? Ou se você não quiser fazer de forma compilada, né, via código TIX, que o Matcha te dá aqui, você pode simplesmente colocar lá no seu arquivo de LaTeX um begin picture, né, e colocar a imagem que você gerou aqui, né, a partir dessa exportação. E um outro detalhe a respeito da exportação ainda é o seguinte, ó, que tem a opção de exportar todos os containers matemáticos. Então aqui, ó, export all math contents. Então você tem essa opção de exportar todos os containers que você criou. Então vai exportar essas áreas de diagramas, essas equações. Então você pode exportar literalmente tudo, né? E aí o Matcha vai te dar um arquivo zip para você extrair os arquivos que você exportou. Em que aqui ó, você pode selecionar se você quer exportar somente os containers matemáticos ou se você quer exportar os containers matemáticos e os containers de diagramas. Aí o Matcha ele vai te dar os arquivos que você quiser, né? Se você quiser PNG ou SVG. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Math and Diagram Drawing, então o Matcha ele vai exportar todos os containers matemáticos, todos os containers de diagramas, né, no formato PNG. Posso colocar aqui em remover background e remover as linhas de grade.
E aí, então, eu vou ter um arquivo zip com todos esses arquivos lá dentro para a gente poder usar à vontade, né? E, bom, eu ainda vou fazer um outro vídeo sobre o Matcha, em que lá eu vou comentar mais funcionalidades sobre ele. Mas me diz aí, você gostou de conhecer o Matcha? Eu sabia que existia um editor de imagens, de códigos em LaTeX tão poderoso e tão bom assim. E o melhor de tudo, né, que a princípio ele é gratuito ainda. E, pô, me diz aí, você já conhecia, não conhecia, gostou de conhecer? E me fala o que você gostaria também de ver, de repente, no próximo vídeo sobre o Matcha que eu posso trazer aqui. Então vamos trocar essa ideia nos comentários. E além disso, se você gostou do vídeo, pô, deixa o seu gostei aí para poder ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E ative as notificações para que o YouTube possa te mandar os vídeos quando eu postar um vídeo novo e esse vídeo futuro que eu estou falando sobre o Matcha, né? Bom, por hoje é só e vejo você no próximo vídeo.